Então agora, tipo assim, vocês vão ouvir uma música que eu gosto muito e que... Bem, eu não sei, eu acho que de repente é uma música assim que várias pessoas já me falaram assim, sabe, eu fico até surpreso, mas assim, poxa, que música bacana e tudo, e eu acho que fala das coisas que... Olá, gente, tudo bem? Espero que todos em paz, tranquilos? Hoje passando aqui para contar a história de Renato Russo, essa voz que nós ouvimos ao fundo. Vamos ouvir um pouco mais? Coisas assim que não são coisas legais, eu acho que no fundo, sabe, por mais difícil que as coisas estejam... Pois é, essa voz de Renato Russo falando sobre uma música que ele gosta muito. Então vamos à história de Renato Russo, mas antes vou me apresentar. Eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Agradecer pelos novos inscritos, agradecer por nos assistir, as pessoas também que são inscritos, que nos dão belas audiências. Convidamos a você a clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se aqui, ó. E depois você vem aqui no sininho e ativa todas as notificações para cada publicação nova, vocês serem avisados, tanto aqui no canal como lá na comunidade, aqui, ó. E deixa lá um comentário, deixa um joinha, tem esse polegar aqui para cima. É de graça, tudo isso é de graça, mas nos ajuda por demais ao nosso conteúdo ser mais recomendado pelo YouTube. O YouTube entende que o público gosta dos nossos vídeos, nós gostamos de vocês. Um abraço, um beijo no coração de cada um. E vamos à história do grandioso Renato Russo. Bom, Renato Russo, que nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, e faleceu em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos de idade, em decorrência de complicações do vírus da AIDS. Ele que começou a sua carreira artística aos 18 anos, propriamente dito, mas aos 6 anos ele já tinha escrito uma redação lá no Colégio Olavo Bilac, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde ele morava, que o nome da redação é Casa Velhas em Ruínas, uma casa velha em ruínas, e está disponível na internet. E ele que escreveu muitas músicas, excelente compositor, maravilhoso cantor, guitarrista, baixista, baterista e muito instrumentista. Ele que era filho do senhor Renato Manfredini, que era funcionário do Banco do Brasil, e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira. Até por esse motivo ele não tinha como não seguir a carreira artística. Ele que morou nos Estados Unidos aos 7 aos 9 anos, 1967 e 1969, que o pai, como era funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para lá. Depois retornou ao Brasil. Em 1969 ele passa a morar com o tio lá na Ilha do Governador. Em 1973 eles se mudam para Brasília, Distrito Federal. Em 1975, Renato Russo tem um problema ósseo seríssimo de saúde, onde os médicos decidem operá-lo, implantaram na bacia de Três Pinos. Ele ficou 6 meses em cima de uma cama própria, quase que imóvel. Foi 1 ano e meio de tratamento, em uma cadeira de rodas. Nesse período, ele consumia tudo que era discos, tudo que era livros, ou seja, ele buscou a carreira, como a gente chama. Em 1978, ele fez vestibular para jornalismo e passou. Em 13 de março de 1978, ele foi nomeado a falar ao príncipe rei Charles Carlos, do país Gales, por falar muito bem o inglês. Por conta disso, ele foi quem fez as honras da casa, né? Estava inaugurando lá um novo curso e lá estava o príncipe rei Charles Gales. Quem recepcionou foi Renato Russo. Ele que conheceu Femini, eu acho que é Femini, tá aqui. Fake.
e tinham mesmos gostos musicais. Em 1978 tinha uma festa e ele tinha os gostos musicais muito parecidos, né, que é o pop rock, rock elétrico, né, que é o rock and roll, e decidiram criar a banda Aborto Elétrico. Ele ficou de 1978 até final de 81, aconteceu por discussões com o baterista Fagin, André Prechonzão, acho que é assim, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, o Fake, na bateria, o Renato Russo no baixo. Aí, em 1979, o André precisa apresentar o Exército da África. Viaja, por ter completado 18 anos. Final de 1980 ele volta e, nas férias, compõe mais uma vez a banda. Nesse mesmo período, Renato Russo foi professor de inglês e literatura inglesa, por falar muito bem, e era um dos mais requisitados do colégio, ou seja, de 18 anos a 21 anos foi professor de grande destaque. Em 1980 ele apresenta um programa criado pelo Ministério da Cultura e Economia, voltado para os consumidores, em que existia abusos, né, nas compras, né, a gente chama abuso econômico, e ele defendia os consumidores. Em 1983 ele apresenta em um FM de Brasília um programa sobre os Beatles. E no início de 81, 82, ele cria, juntamente com Marcelo, Dado Villa Lobos, a banda Legião Urbana, onde ele foi o principal vocalista, o criador da banda, onde foi gravado 13 discos oficiais com o Renato Russo, sendo 8 álbuns de estúdio e 5 gravações ao vivo, 5 álbuns ao vivo, na época do disco, né, do LP. Ele que gravou com Herbert Viana, Cássia Eller, com Erasmo Carlos e muitos outros. Ele que era admirador do Roberto Fegali, seguidor do Roberto Fegali. Ele que era usuário de drogas também. Ele dizia que era entre abril de 1993 e maio de 93, ele passou 29 dias internado na clínica de reabilitação de desintoxicação química, onde ele fez os 12 passos do AA, que é o Alcoólicos Anônimos. Ele conseguiu seguir todos os passos, que é ler, escrever, compor. Ele conseguiu seguir os 12 passos, coisa que muitos não conseguiram, mas ele conseguiu. Os amigos falam que ele contraiu AIDS quando encontrou um rapaz em 1989 em Nova York. O rapaz tinha o vírus da AIDS. Está escrito aí. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Onde ele gravou 3 discos solos e nos últimos anos de vida ele escreveu muito, como é que costuma dizer, produziu como nunca. Ou seja, ele deixou muita coisa boa para nós e ele nos mostrou o quanto a vida é importante. E muito obrigado à audiência de todos vocês, um abraço a todos, um beijo no coração e que Papai Céu os abençoe grandiosamente. Ele compôs Pais e Filhos, Vento no Litoral, Faroeste Caboclo, Tempo e muitas outras. E obrigado pela audiência de todos, mais uma vez.